Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse tal aí de Nirvana, que claro, é um tema que é muito complexo de falar. Na realidade, é um tema que só poderia falar aquele ou aquela consciência que já atingiu esse estado, né, de espírito puro, digamos assim. Então, esse conceito do Nirvana que está muito conectado com os budistas, o conceito de moksha, que está muito conectado com os hindus, o próprio céu celestial dos cristãos, os gregos chamavam de menescostasia, o yoga chama de kaivalya. Então, esse estado de consciência que seria o nirvana, que a própria palavra já fala, né? Nirvana, vana, bosque, nir, saída. O nirvana seria basicamente o quê? O momento em que o ser humano já não se reconhece mais como uma experiência humana, ele já transcendeu a etapa humana. Então, por isso que falei, é complexo de falar desse tema, porque nenhum de nós tem, digamos assim, uma consciência plena do que seria isso. Tanto é que quando os discípulos de Siddhartha Gautama, o Buda, perguntavam para ele, né, mestre, o que é esse tal aí de nirvana que você sente, esse estado de bem-aventurança pura, essa felicidade suprema que você atingiu? A resposta dele era um sorriso, porque ele não poderia explicar, não há como explicar isso. Mas obviamente que eu vou aqui pegar todas as tradições que eu já estudei e vou buscar trazer algumas definições, o que nós podemos nos aproximar, pelo menos em termos racionais, né, desse conceito. E claro, para além de todas as buscas acadêmicas, religiosas, filosóficas, espirituais, para além de todas as técnicas que a gente possa usar nos dias de hoje, tudo isso deve levar ao nirvana, tudo isso deve levar à felicidade suprema. Tudo isso deve levar à libertação da nossa consciência dessas amarras, dessas limitações que nos impõe aqui o mundo dos sentidos, o mundo dos desejos, o mundo material. E como já falei algumas vezes aqui no meu canal, o mundo material ele é físico, ele é energético, mas ele também é emocional e também mental. Então tudo isso seria planos materiais que a nossa consciência, claro, está agora identificada, porém estamos aqui numa experiência humana para voltarmos a nos conectar, vamos dizer assim, com uma morada espiritual. E para alcançarmos essa morada espiritual, a visão oriental é muito de tirar elementos, tirar egos, pequenos egos, tirar e se desidentificar do eu inferior, nos libertarmos do egoísmo, dos medos, das autocríticas e das críticas, enfim, nos liberarmos de todas as sombras, traumas do passado, experiências mal assimiladas, que claro, a própria astrologia, a numerologia, através dessas ciências antigas, eu consigo ajudar os meus clientes a fazer esse processo, na medida que também faço o meu, porque também estou no processo de fazer esse tirar elementos, né? Enquanto que aqui no Ocidente nós temos uma visão muito mais assim de que a iluminação, a libertação, ela é trazer coisas de fora e colocar na nossa mente. Então a visão oriental é de tirar pesos. E que justamente seria isso o processo de chegar ao nirvana. Então esse novo sonho, como os toltecas chamavam, o céu dos cristãos, o nirvana dos budistas, moksha dos hindus, enfim, cada tradição chama da sua forma. O que seria esse estado de consciência? Então, em primeiro lugar, nenhuma tradição define como um lugar. Não é um lugar para onde se vai, não. Seria um estado de consciência que pode ser alcançado e, inclusive, o próprio Siddhartha Gautama, quando atingiu esse estado de consciência, ele continuou num corpo físico e continuou aí com seus discípulos até a morte final do corpo físico. Então o próprio Jesus também teria sido um avatar, né, que atingiu esse estado de consciência do nirvana. Nós temos vários na tradição que chegaram a esse estado. E claro, para a gente falar desse tema, nós temos que pegar alguns seres humanos que, vamos dizer assim, ou quase chegaram nesse patamar de consciência, ou que estudaram profundamente esse tema. E, obviamente, quando a gente vai no século XIX, nós temos uma grande ocultista, filósofa, esoterista, Helena Blavatsky, que viajou o mundo e deu 2 a 3 voltas ao redor do mundo, se diz que deu 2 a 3 voltas, de tantas viagens que fez e de tanto contato fez com tradições antigas. E aí, nesses contatos, então, o que ela foi percebendo? Que o nirvana, justamente, seria esse estado de bem-aventurança, de iluminação final, o estado de felicidade suprema,
um estado onde a nossa consciência ela sai do bosque, principalmente do bosque mental e psicológico. Já não há uma identificação com esses desejos que nos prendem aqui. E uma das coisas que nós deveríamos principalmente nos libertar para que realmente nós possamos vislumbrar o que é o nirvana é esse tal de egoísmo. Ou seja, não há como ser egoísta e alcançar o nirvana. É impossível. Então o egoísmo nós temos que, literalmente nos desfazer dessa energia para que possamos buscar o autoconhecimento e dessa maneira gerarmos ações amorosas, ou seja, o nirvana é definido como o resultado de um autoconhecimento, de uma limpeza de egoísmos e várias energias mais densas, e na medida que a gente vai amando e ajudando a todos os seres, é aí que esse processo de iluminação vai acontecendo. Por quê? Porque a energia do cosmos vai se manifestando através de nós e nós vamos sendo, digamos assim, uma célula bem sã, uma célula muito viva dentro desse grande organismo que é o cosmos. Então, o nirvana seria uma extinção da vida pessoal, ou seja, já não há uma identificação com isso aqui que nós estamos acostumados, com uma vida física, com uma experiência humana. Então, o nirvana, as tradições definem como algo eterno. O nirvana é. Ou seja, são definições que para nós até parecem racionalmente, a gente não consegue entender. Portanto, sair da pluralidade, sair do mundo aqui manifestado, não se identificar mais com isso, isso é o que nós podemos definir que seria o nirvana, a saída do bosque. E claro, também a Helena Blavatsky ela vai definir que não há como chegar nisso sem, digamos, se desfazer de algo. Então, o momento em que a consciência se desfaz de algo e vive em conexão direta com o espírito puro que anima o cosmos, esse seria, digamos então, o patamar, esse estado de consciência que nós experimentaríamos de fato a saída do bosque. Como nós vamos percebendo, é um trabalho que todos devem fazer. Alguns seres humanos já chegaram, e Jesus, Budas e muitos outros já chegaram e nos mostraram o caminho. Cabe a cada um de nós, cada um no seu caminho, cada um no seu ritmo, cada um nas suas escolhas, fazer esse processo de digamos assim, extinguir essa sede de renascimentos. Então, o nirvana seria também uma das definições, uma extinção dessa sede que nós temos de viver aqui uma vida manifestada, humana, material, concreta. Essa também seria uma forma de definir essa iluminação suprema, que para nós seria o nirvana. É quando a gente passa desse quarto degrau, que é a experiência humana. Existiriam outros 3 abaixo de nós, a experiência animal, vegetal e mineral. Um quinto degrau seria então chegar a esse estado que os budistas chamam de nirvana. Então o nirvana seria para a experiência humana uma libertação final. Porém, não é a chegada no final. Seria simplesmente, como falei, um quinto degrau. Haveria uma continuação. É claro que daí, para além desses temas, a gente mal sabe falar do nirvana. Como é que a gente vai falar de outros que estão muito acima ainda do nirvana? Então, essa é uma maneira aqui de tentar explicar, de tudo que eu já estudei ao longo de vários anos, dentro da astrologia esotérica, dentro do estudo das religiões primitivas, dentro do esoterismo, do ocultismo, uma maneira aqui de tentarmos entender juntos aqui o que seria esse estado de consciência que, como eu falei, todos nós devemos atingir. E esse reino dos céus, que também Jesus falava, para a gente chegar nesse estado de pureza absoluta, é muita purificação, é muito desfazer-se. É desfazer-se do ego inferior, do pequeno eu, para que a nossa consciência faça, como diziam os alquimistas, que a nossa consciência faça um casamento com o espírito. Esse seria, então, o momento que nós atingiríamos o nirvana. Então, busquei aqui explicar da minha maneira, de uma maneira sintética também, porque esse assunto daria para falar muito tempo, como todos os assuntos que venho falando aqui no YouTube. Então sempre busco trazer aqui de uma maneira sintética e fazer uma reflexão. E como sempre, caso você gostou desse assunto, compartilhe com quem você conheça. Deixe seu gostei, como sempre, porque isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas dentro da plataforma. Ative as notificações, o sininho, isso é bem importante também para que você receba o aviso da plataforma de que num novo vídeo
chegou. E é isso, um ótimo dia para todos, uma gratidão também por todos estarem assistindo aqui até o fim. Até o próximo vídeo e um fraterno abraço.